Oi? Provavelmente vocês já pararam pra pensar isso alguma vez na vida. Quando a gente tá sozinho, a gente chega, se olha e pergunta: eu sou isso mesmo? Eu sou esse sorriso que eu coloco no rosto? Eu sou essa máscara que eu coloco na cara? Eu realmente sou a pessoa que brigaria com essa outra pessoa? Sou a pessoa que perderia meu tempo com uma coisa dessa? Ou sou uma pessoa que estaria fumando? Sou uma pessoa que estaria... Enfim. Se você nunca fez essa pergunta pra você, ou se você sentiu algum momento que você era perfeito, se em algum momento você utilizou o ego acima de tudo, você tem que aprender a se amar de verdade, porque você não se ama. E aí, rapaziada, meu nome é Edu Saruha, você tá em mais um vídeo de espiritualidade. Aqui é simples a minha casa, mas o altarzinho tá aqui do meu lado. Direita apenas, pessoal, tem em casa. Eu trabalho com as energias da direita e de guardiões que trabalham nessa força também. Mas eu acendo vela para todos os meus guias aqui, com certeza. Menos Exu que eu deixo ali. Enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse canal eu quero falar sobre o ego e sobre a sombra. Hoje você vai entender o porquê é importante a gente olhar para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa sombra e do nosso ego. Muito tempo da minha vida eu corri atrás de dinheiro. Eu queria ser egoísta. Ego achava que se sentir superior me definiria. Só que o ego acaba cegando a gente. Desde criança, quando a gente está nascendo, a gente aprende a ter ego. Não é lógico quando a gente nasce, mas, por exemplo, brincando. Eu pulo mais alto que você. Eu corro mais. Esse é o primeiro pontinha do ego que a gente está querendo falar. Depois, em seguida, eu tava na escola, inclusive. Depois desse nível, a gente pode mencionar aqui o fato do ego, que também é a inveja. A inveja é o ego completo, só que a maldade do ego. Hoje eu vou te ensinar como vencer o ego e como não vencer o ego. Adentrar ele na sua personalidade de maneira positiva. Então, muito tempo da minha vida eu queria ser melhor que os outros. Queria mostrar para as pessoas um nível de superioridade que eu nunca tive. Que eu enxergava na minha mente, só que ninguém enxergava. Por quê? Porque quando você usa o seu ego da maneira errada, você só se lasca. Quando o seu ego, você deixa ele te dominar, você cai. Você acha que ego resume quem você é. Ego não te dá o amor no seu coração. E eu não tô falando disso em questão de ego ser só uma coisa simples. O ego sempre, por exemplo, quando eu faço algumas coisas, algumas consagrações que eu faço, o que o ego costuma dizer pra mim, na maioria das vezes, é esse problema de máscara. Eu muito tempo me prendi, deixei o ego me calar. O ego é aquele que derruba a gente. Aquele que faz a gente pensar que a gente é pior do que o outro. Aquele que faz a gente concorrer com os outros. Aquele que faz a gente discutir com os outros. Aquele que faz a divisão do mundo. Guerras, países têm ego, por exemplo. É um próprio reflexo do ego, do que o ego pode fazer. Países entram em guerra um com o outro
Países fazem coisas, lançam foguetes, seja lá o que for, para mostrar que é melhor que outro país. O problema é isso. Você mostrar a sua habilidade, o seu ego, do seu esforço é uma coisa. Agora você não se permitir união, não se permitir conhecer, não se permitir amar, não se permitir ouvir a si mesmo, o ego não vai te ajudar. O ego assombra dentro de nós a dor que a gente esconde, o sofrimento que a gente passou na nossa vida. Você sabe o que eu tô falando. Você sente como se tudo ficasse dentro do seu coração. Esquece de revelar, esquece de mostrar para o mundo a sua verdadeira face. Sabe o que é? A sombra sua não é para ser descartada. Descartei. A sua sombra é para ser juntada, adentrada em você. Então, quando eu tô falando de sombra, você tem que reconhecer a sua sombra. Você tem que se juntar com a sua sombra. Você tem que admirar a sua sombra. Você tem que respeitar a sua sombra. Mas por quê? Por quê, Duda? Porque a sua sombra é você. É a parte sua que você não deixa ter voz. Não tô falando pra você ser mal. Não tô falando pra você fazer maldade. Não tô falando pra você roubar, nem pra você fazer isso. Tô falando pra você adentrar ela aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Porque assim você consegue encontrar a paz que você tanto queria. Você consegue encontrar a razão. Você consegue encontrar a inspiração e consegue um ego positivo na sua vida, que é o de se esforçar pra mostrar o seu melhor. A sua sombra é o seu poder. Se você aprende a ver ela, reconhece a sua sombra, já era, pessoal. Você desperta mesmo. Porque a nossa sombra é necessária para nossa evolução. Ou você acha que você vai só ser santo e vai esconder tudo que você já fez? A questão de perdão, você tem que pedir para Deus, sim. Só que o perdão você tem que pedir para si mesmo também. Porque só você sabe as maldades que você fez. E você esconde elas no lugar de enfrentar elas. Então você tem que enfrentar a sua sombra e se unir com ela. É isso que eu quero dizer. Quando a gente fala disso, as pessoas acham que é fácil. Mas não é. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô fazendo isso a cada dia. E minha sombra é incrível. Eu senti uma energia, um poder incrível quando eu aceitei minha sombra. Porque tudo virou um só. Eu não fugi, então minha vida parou de atrasar. Porque eu parei de fugir da minha sombra. Respeita a tua sombra, porque ela é sua força. Se você não tem força para encarar o mal dentro de você, o monstro que você criou, então você não tem força nem para encarar as coisas boas. Então por isso, pessoal, quando a gente fala de uma entidade que vocês chamam de demônio, os Daimons, eles ensinam isso pra gente. E o preço do axé, pessoal, o preço da fé, a verdadeira fé, é a quebra do ego. Sou Edu Saruha. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar esse vídeo aqui hoje cedo, porque foi só uma exemplificação. Porque uma hora todo mundo vai ter que encarar a sombra. E quando encarar a sombra? Aí fudeu, né, galera? Mas enfim, quero agradecer a todo mundo. Peço para se inscrever no canal, deixar o seu like. Esqueça nunca de amar a si mesmo, até mesmo seus defeitos.
eles que vão te moldar. Então é isso, pessoal. Gratidão. Criei esse canal novo aqui pra poder ver vocês nele de maneira mais fácil, assim. Tipo assim, enviar pro público melhor, porque aquele canal é muito antigo que o outro que eu tinha. Então vai demorar pra alcançar, porque não tem mais o mesmo público dos vídeos que eu gravava. Então eu criei um novo canal do zero. Então eu agradeço, pessoal. Ajuda aí compartilhando.